Bem-vindos ao Papo Ambiental, mais um Papo Ambiental. É sempre um prazer estar aqui com vocês, no estúdio do JNT aqui na Vila Holanda, Foz do Iguaçu, transmitindo aí para todo o Brasil. Eu vou direto ao ponto, né? Eu queria falar mais coisas, sempre tem muita coisa a se falar quando o assunto é meio ambiente, mas hoje a gente tem aqui uma ilustríssima participação do seu Nelton Friedrich, né? Que foi coordenador do Cultivando Água Boa lá na Itaipu. E é justamente sobre esse assunto e sobre outros assuntos relacionados ao meio ambiente que a gente vai conversar hoje, né? Falar um pouco do Lago de Itaipu, da Mata Ciliar, do próprio programa Cultivando Água Boa, que inclusive é um programa premiado, né? De Foz do Iguaçu para o mundo. Boa noite, seu Nelton. Tudo bem? Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui participando com a gente. Bem-vindo. Eu que sou grato pela oportunidade, quero cumprimentá-lo e a todos que estão assistindo e dizer que é uma satisfação grande porque é um assunto tão atual, né? Principalmente porque nós estamos precisando muito, é isso, quer dizer, é de ações muito concretas, o quadro é absolutamente crítico no que diz respeito também à questão socioambiental. Evidente que nós estamos agora agravados por uma grave pandemia, com a tragédia e a dor, e ainda mais no Brasil, que está batendo recordes, infelizmente, tristemente, no que diz respeito às mortes que estão acontecendo. É muito difícil isso, é duro mesmo, mas também temos que compreender o que significa toda essa crise socioambiental. Então, estou à disposição, vamos lá. Pois é, eu andei assistindo umas palestras suas, né, até para poder me preparar aqui para a entrevista também, e saber um pouco mais, né, como é que é a sua atuação quando o assunto é meio ambiente, né. E o senhor mesmo fala sobre a crise ambiental, que é um assunto que eu tenho falado aqui já há muito tempo na cidade de Foz do Iguaçu, que a gente constata, né, que a nossa cidade está numa profunda crise ambiental. Só andar por aí, ver a situação dos rios da nossa cidade, ver a falta de políticas públicas, né, no que se refere ao saneamento básico, a questão da moradia, a própria reciclagem, né, a destinação correta do lixo, ao aproveitamento do aterro sanitário, até com a questão do biogás, que está tudo envolvido. Mas eu queria mesmo era falar hoje contigo do Cultivando Água Boa, que eu particularmente eu sou fã desse programa, e eu conheço bem, né, porque eu fiz alguns trabalhos de campo quando eu era acadêmico do curso de Geografia lá na Unila, né, eu me formei aqui na Unila, em Foz do Iguaçu, e eu fui em alguns trabalhos de campo aqui na região, conhecer a atuação do projeto Cultivando Água Boa, né. Conta aí um pouquinho para a gente como é que foi a sua atuação, como é que surgiu esse projeto, e eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer depois, que o senhor falar um pouco desse projeto para a gente. Bom, eu vou tentar ser sintético, porque é um programa que realmente nós nos envolvemos de corpo e alma, porque quando fomos convidados para participar da direção da Itaipu Binacional, foi possível construir, tendo à frente a liderança do Jorge Miguel Samek, um outro conceito de empresa cidadã na Itaipu, para que ela pudesse se abrir, uma empresa que não ficasse muito ilhada e que participasse ativamente do desenvolvimento de toda a região oeste, especialmente da bacia do Rio Paraná, parte 3. Por quê? Porque as águas que fazem com que as turbinas possam girar, gerando a maior quantidade de energia elétrica que uma hidroelétrica possa gerar no mundo, essas águas precisam ser muito bem cuidadas, senão elas podem eutrofizar, você pode ter problemas críticos, por exemplo, da quantidade de macrófitas, né, de aquelas plantas aquáticas também, e ao mesmo tempo toda essa matéria orgânica, dejetos humanos, lixo, dejetos animais, ainda mais uma região como a nossa, que é uma maior produtora de suínos, de aves e de leite de todo o Brasil. Evidente que em alguns lugares já a coisa está melhorando muito. Então, criamos um programa em menos de 90 dias, Cultivando Água Boa, porque nós também vimos com a experiência. Eu tinha sido com 29 anos secretário de Estado do governo José Richa, e à época ajudamos a montar um programa chamado Microbacias. O Paraná estava se esvaindo em erosão de tanto desmatamento que houve de um período muito rápido, e havia uma erosão absurda em todo o estado. Então, por isso, a gente também já tinha um pouco de experiência, eu também tinha vivido a experiência da Rio 92, fui constituinte, entrei na constituinte também com certo interesse na questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Então, construímos uma proposta partindo de algumas questões muito concretas. Primeiro, nós já estávamos trabalhando, portanto, um programa que pudesse contribuir para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, esse grande problema do aquecimento global. A gente não pode ignorar, tem pessoas que talvez nem acreditam ainda,
mas 90% dos desastres no mundo são relacionados com a água. E são mais de 400 bilhões causados nesses últimos anos de dólares só dos fenômenos climáticos e esses chamados, portanto, desastres climáticos. Por outro lado, também nós entramos com a ideia muito clara de que nós tínhamos que trabalhar micro por microscópico de todo o território. Então, por isso nós elegemos uma coisa absolutamente nova, que foi bacia hidrográfica, por trabalhar a parte 3 da bacia do Rio Paraná. O Rio Paraná é enorme, ele nasce em Brasília e vai desaguar lá no Mar del Plata, mas é evidente que aqui nós trabalhamos esse conceito foi muito novo. E com isso nós recuperamos... Só fazendo um adendo... Pois não? Continua aí, que o senhor vai falar sobre a recuperação das microbacias, né? Eu queria fazer um adendo sobre a bacia do Paraná, dentro da bacia do Prata, né? Mas já que eu estou falando agora, eu vou continuar com o raciocínio, eu já passo a palavra para o senhor, tá? Eu falei na semana passada aqui que muitas metrópoles da América do Sul, elas estão inseridas dentro da bacia do Prata. O senhor mesmo acabou de falar em Brasília, né? Para a gente ver como que é a complexidade das bacias hidrográficas. Então, se você vê, por exemplo, uma cidade como São Paulo, a maior parte do estado de São Paulo, né, boa parte de Goiás, do Mato Grosso do Sul, boa parte do Paraná, né, Santa Catarina e até mesmo do Rio Grande do Sul, estão dentro dessa bacia, né, e tudo que é forçado aqui, tudo que é produzido e ele jogado nos rios vai se encontrar, né, em algum ponto comum da bacia hidrográfica, né, que quando se estuda a bacia hidrográfica, a gente sempre fala que o que é feito a montante é sentido jusante. Um comentário em 2017, no que fala sobre isso, a questão da água aqui na Tríplice Fronteira, e eu relembro também que a gente não tem que ter motivo aqui para falta d'água. Para falar uma boa palavra aqui, falta d'água na Tríplice Fronteira é uma descaração, né? Porque não tem porquê faltar água aqui em Foz do Iguaçu, ou na região que é rica em água. E como disse o seu Nilson Rafaim aqui no último programa, né, a região das águas grandes. Então é inadmissível, né, que a nossa sociedade caminhe para esse lugar que está caminhando, né, poluindo o rio, é insustentável, né. Mas continua falando aí, seu Nelton, porque daqui a pouco eu vou trazer uns dados sobre a água na superfície da Terra para a gente contextualizar melhor o assunto, né. Bem rápido até, porque, na verdade, quando a gente fala em microbacia, que é um conceito que devia ter sido usado há muito tempo, né? Porque a unidade de planejamento da natureza não é nem Estado. A unidade de planejamento da natureza, o jeito que a natureza está planejada, é por bacia hidrográfica. Então, por exemplo, 70% da água que nós bebemos em Foz do Iguaçu, portanto, que nós usamos em Foz do Iguaçu, 30 e poucos por cento vem da bacia, da subbacia do Tamanduá, Tamanduazinho, Tamanduá, mas veja que quase 70% vem do reservatório de Itaipu, e significa que tem realmente água abundante, mas a gente tem que cuidar porque temos que evitar o desperdício, mas também temos que compreender, e aí é uma das razões por que nós somos para bacia, não ficar apenas cuidando do reservatório, porque aqui no reservatório, por exemplo, está o pé, o corpo e a cabeça não estão junto ao reservatório. Por exemplo, a cabeça, as nascentes dos dois maiores rios que nós temos aqui na região, São Francisco Falso, São Francisco Verdadeiro, um deles nasce entre Céu Azul e Santa Teresa, o outro nasce dentro de Cascavel. Portanto, o que acontece dentro de Cascavel pode influenciar a água que a gente bebe aqui em Foz do Iguaçu. Por isso, a gente tem que trabalhar das nascentes que vão formando os cursos da água, que vão formando um rio maior até chegar a um rio maior. Então, assim em tudo, é a mesma coisa que no Tamanduazinho ou no Tamanduá. São as nascentes que vão formando o primeiro curso d'água, depois vai se ampliando até chegar num riozinho maior. E aí vai entrar no Rio Iguaçu. Então, se a gente não tiver essa visão, que é preciso cuidar da cabeça ao corpo, do corpo aos pés, a gente acha assim, não, vou só cuidar aqui do reservatório, por exemplo. Então, essa mudança que nós fizemos foi uma mudança absolutamente inovadora em todo o sistema elétrico brasileiro e, por isso, também chamou a atenção do mundo. Trabalhar por bacia hidrográfica e, por isso, nós recuperamos 222 microbacias. O que é recuperar uma microbacia? É recuperar nascentes, que ali tem,
conservação de solo, para que quando chove a terra não vá embora para o rio, levando agrotóxico, levando solo, levando outros insumos. Ao mesmo tempo, estradas readequadas, porque muitas estradas ainda são erosivas, porque elas foram feitas, por exemplo, às vezes de maneira reta, com a natureza não é assim, então tem que ter declividade, aclividade, isso permitiu, portanto, nós chegarmos aí a quase 3 milhares de quilômetros de estradas readequadas, mas, ao mesmo tempo, mata ciliar, porque a mata ciliar é para proteger os fios d'água, os rios. Então, a mata ciliar, que, aliás, tem inspiração até nos olhos, né? Deus, quando nos fez, colocou cílios para proteger os olhos, daí mata ciliar para proteger os olhos d'água. Então, nós chegamos, por exemplo, a 1.630 quilômetros de mata ciliar recomposta, olha, sem nenhuma briga. Essa é uma questão muito diferente de muitos projetos que são feitos. Eu estou falando que tudo é 2015, viu, Dantas? Eu fiquei até 2015 e não estou mais até... Eu até tenho umas fotos aqui para mostrar. Pois não, enquanto a gente vai conversando... Enquanto a gente vai conversando aqui, está tendo um delay no áudio, né, para o público não entender que a gente está atropelando as falas, mas é natural, né, da transmissão online. O Ricardo, ele vai passar enquanto a gente está conversando, né, que é impressionante como que é o formato da borda do Lago de Itaipu, né. Então, você tem ali uma faixa extensa que vai praticamente daqui de Foz do Iguaçu até Guaíra, né, de mata ciliar. A gente está vendo agora aqui a ponte de Santa Helena, né, que passou ali atrás. Inclusive, essa imagem que está aqui atrás de mim, né? O município de Santa Helena, que teve boa parte ali da terra inundada na época da construção da barragem, se eu não me engano, também é o município que mais recebe royalties, né? Por isso, atualmente, né? Ele teve então, a gente está vendo ali, ó, a ponte de Santa Helena. Santa Helena teve 27% todo o seu tempo. E mais uma aí da... água, né? Agora, né? Viu, Geodantes? A importância... E o Cultivando Água Boa, ele vem nesse sentido, né, Sim. A gente está vendo ali uma foto agora de Guaíra, a cidade de Guaíra, que é onde termina o Lago de Itaipu, né? E começa ali também uma outra província geológica, que é o Arenito Kaiowá, né? Então, ali é mais propenso até a ter erosões, né? Tudo que o senhor estava falando aqui no início, aquela região ali de Icaraíma, né? O noroeste do estado é mais propício a aparição de ravina, né, vossoroca e tudo que vem junto aí com o mau uso do solo, né, com técnicas inadequadas para o lugar. Ali estava passando também um pouco mais do Lago de Itaipu. Então, o que eu acho bacana no projeto Cultivando Água Boa é como ele tem lidado com a questão do território, né? O senhor mesmo falou a construção da estrada, a estrada baseada em curvas de nível, né? Porque a água, ela vem e ela não vai escoar aquele solo que o senhor fala que aqui no Paraná demora 400 anos, né, para ter uma camada de solo fértil, né? 1 centímetro leva 400 anos, 1 centímetro de solo fértil pela natureza. Então, veja, por isso que a importância, Itaipu fez fez uma coisa muito boa desde o início, que foi fazer essa proteção do reservatório. Mas, é claro, volto a dizer, por isso que a gente foi para as microbacias, porque por todos os rios, São Francisco Falso, São Francisco Verdadeiro, né, mais para cima, os demais rios até Guaíra, são rios que alguns deles não tinham o mínimo de proteção nas suas margens. Então, é importante a gente também levar essa proposta de reflorestamento na margem dos rios. E por essa razão, eu diria que nós temos uma das regiões mais protegidas em termos de mata ciliar de todo o Brasil. Agora, o que eu quero que seja só que uma coisa leva a outra? Isso só foi possível fazer por causa do envolvimento das comunidades. Isso não é coisa de gabinete, isso não é coisa na cabeça de um diretor, isso não é a força que se faz, nem só dizendo que está na lei. A lei sempre esteve na lei, a mata ciliar. Nós conseguimos esses 1.600 e tantos quilômetros, dá para sair de Foz do Iguaçu até Vitória, Espírito Santo, se colocar em linha reta, mata ciliar recomposta, com 30 metros em média, e cerca, que nem a lei exige. Por quê? Porque houve convencimento. Se não trabalhar corações e mentes, você não muda as coisas. É assim no lixo, na coleta seletiva, é assim no campo das energias renováveis, é assim em qualquer atividade, inclusive da questão da saúde, do bem-estar.
é preciso envolver as pessoas, e aqueles que estão pensando que vão fazer muita coisa dos gabinetes, primeiro vão dar com a cabeça na parede, e segundo lugar, não convence, porque o que convence é a pessoa sentir emocionalmente, sentimentalmente, subjetivamente, que aquilo é importante, portanto, ele passa a ajudar a fazer e ajudar a cuidar, porque senão acaba, de repente, se fazendo uma obra quase que física. E uma boa parte da obra que nós precisamos fazer é uma obra realmente junto com isso muito tudo, mais... Como? Cortou aqui o áudio. Junto com isso tudo, tem o envolvimento da educação ambiental, né? Que é praticamente a base do projeto, né? E outra coisa, nós trabalhamos desde o início a educação formal, que é nas escolas, mas a não formal, que é com adultos. E também a informal e até a chamada educomunicação. Por quê? Porque tem muita gente, não, as crianças, as escolas, é muito importante trabalhar as crianças, mas elas estão com 8, 10, 12 anos, 6 anos. Para ser diretor, sabe, ela vai levar mais 40 anos. Como é que vai estar a região, como é que vai estar o mundo? Então é preciso trabalhar com as crianças, mas também com os adultos, e com os adultos da área, tanto política, governamental, não governamental, da área religiosa, da área, inclusive, da sociedade civil e, evidentemente, do poder econômico. A solução não é só de um setor, e é por isso que eu quero aproveitar para dizer que também uma coisa que nós trabalhamos bastante, junto com a questão ambiental, essa é uma diferença muito grande, é também a questão social. Por isso nós trabalhamos com os catadores, foram dezenas de associações de catadores, cooperativas de catadores, inclusive em Foz do Iguaçu, com todas as associações de pescadores e colônias, o trabalho que fizemos, portanto, também com as comunidades indígenas, com os quilombolas, com a juventude, os coletivos educador, que inclusive de Foz do Iguaçu é um exemplo até hoje de coletivo educador, um dos melhores que existe hoje, reconhecido mundialmente, inclusive está nas páginas da plataforma da Carta da Terra, né, que em função dos trabalhos já feitos pelo coletivo educador de Foz, e nós tínhamos coletivos educadores em cada município, coletivos jovens, comitê gestor, não era Itaipu que decidia. Essa é uma outra visão, ou a gente muda isso, ou, na verdade, não é perene o trabalho hoje do governante, não é ele que tem que decidir, ele tem que muito mais articular as forças, estimular sentimentos, difundir valores, tem que ser um costurador, ele tem que ser um articulador, e é isso que nós fizemos 15 anos. Por isso, eles podem fazer o que quiserem, não vão apagar esse trabalho. E por isso que até hoje está sendo reproduzido de uma forma ou de outra em vários lugares. Lá no Mato Grosso tem experiência acontecendo. Acabei de receber um convite há pouco tempo atrás, agora, de trabalhar, quem sabe, trocar algumas ideias com uma organização lá de Pernambuco. Seguidamente, nós temos outros países fazendo contato. A Organização da ONU adotou o programa, fez até cursos de como implantar a política da água boa. A ONU nos deu o prêmio de melhor gestão da água com participação social. Fomos receber lá na sede em Nova York. Eu estou com isso dizendo que outra coisa que a gente fez muito foi trabalhar com a parte social. Que é, por exemplo, nós chegamos a 31% da comida nas 325 escolas municipais orgânica, e chegamos a 63% da comida nas escolas de produção do pequeno produtor local. Essa é outra visão. O meio ambiente não tem que estar desconectado da economia, porque é uma coisa só, é uma visão absolutamente antiga, vencida, pensar que a economia tem de um lado, o meio ambiente está do outro. Tem que andar junto, por isso que a gente cada vez mais está falando... Pois não. E já que o senhor está falando nesse assunto, né, eu queria lembrar lá da chácara do seu Arruda, né, que ele fez ali uma agrofloresta dentro do âmbito do Cultivando Água Boa, né, e tanto que ele pegou ali um pedaço de campo de soja ali, né, e requalificou, que começou a surgir óleos d'água ali, né. Tá aí o seu Arruda, inclusive eu mando um abraço aí para ele se ele estiver escutando a gente. Pô, é muito bacana, né, a variedade de coisas que ele planta lá, inclusive o palmito. Então, ele chega como a gente... em 5 hectares, em 5 hectares ele chega a ter 38 culturas, não tem como dar errado, se não dá o milho, dá a fruta, se não dá a fruta da banana, se
banana dá o café, ele tem até café sombreado lá numa região de geada. Ele tem, portanto, Pois é. 4 dezenas de cultivos, de culturas que ele trabalha simultaneamente. Então, é quase que um jardim a propriedade dele, diversificada ao extremo. Então, é, na verdade, um pequeno produtor com um excelente resultado, na verdade, que mudou totalmente a vida dele. Ele era um parceiro, ele nem terra tinha, depois ele conseguiu adquirir, foi se envolvendo numa proposta como essa, e hoje é um exemplo. E totalmente sustentável, né? Porque é que Totalmente nem você sustentável. falou, não falta, nunca vai faltar uma cultura ali diferente se ele plantasse soja, né? Que ele ia poder ter uma safra 2 vezes por ano, né? Que esse é o tempo da soja, se eu não me engano. É, E lá ele tem um palmito, né? Ele tem toda a fruticultura ali, né? Cria as galinhas, cria até bicho lá, né? Porco. O almoço lá era bom, né? Seu é Nelton, muito para bom. contextualizar, contextualizar o assunto, eu peguei uns dados aqui para o nosso público, fazer um exercício com o público, né? Eu sempre gosto de fazer esse exercício. Falar sobre o ciclo hidrológico, né? Por que a gente tem água, diga-se de passagem, abundante, né, na Terra? Porque a água, ela obedece um ciclo, né? Um ciclo que vem desde a chuva até a infiltração no solo e o retorno dela para a superfície através dos olhos d'água, né? Das nascentes. Então, olha só como está distribuída a água no mundo, né? 70% da superfície do planeta é coberto por água, né? Os outros 30% se resume ali à área seca, aos continentes, né? Sendo desses 70%, 3% da água é doce. Na verdade, tendo em mente assim que são 100% de água, né? Só 3% da água do mundo é doce. Aí dentro disso a gente divide, né? Dos 3%, 97% das águas está no oceano, né? Dos 100%, 97% é água salgada do oceano. Esses 3%, 29,7% está guardada em aquíferos. Aqui na nossa região a gente tem o aquífero Guarani, que está mais ou menos 1.500 metros de profundidade. E antes dele também tem o aquífero Serra Geral, né, onde a água infiltra ali nas rachaduras do basalto. Então, a água de boa qualidade, mas que precisa ser extraída, né? Então, gera custos, né? Tem todo um processo aí de extração dessa água, né? Que é uma água gratuita, assim, diga-se de passagem, mas tem que passar por esse processo aí. 68,9% da água está presa nas calotas polares, né? No topo das cordilheiras, nos polos, onde ela está lá congelada. 0,5% é essa água que a gente vê aqui atrás de mim, ó, a água do Lago de Itaipu. Está dentro dessa pequeniníssima porcentagem de água de rios e lagos que está disponível aí no planeta, né? E 0,9% dessa água está circulando na atmosfera, dentro do ciclo hidrológico, né? Nos vapores, na evapotranspiração das florestas, na própria chuva, né? Na precipitação. Então, vejam só, o que vai acontecer com o nosso planeta se a gente não cuidar desse 0,5% que é a água superficial, né, que corre nos rios. A gente não vai ter água, porque não quer dizer que aqui seja a região das águas grandes, que porque a gente tem quantidade, a gente tem água a rodo. Não. Em quantidade a gente tem, mas em qualidade, né? Será que dá para beber toda a água que a gente vê por aí? Esse é o pequeno exercício, né, que eu queria fazer com o nosso público. E eu vejo que o programa Cultivando Água Boa, ele traz, né, esse benefício aí. Uma vez cuidando das nascentes, a gente vê que toda a região ela se torna sustentável, né? No que se refere à água e também a toda a tecnologia que é implantada dentro do âmbito do programa, né? O CBiogás mesmo é um programa muito bacana que está dentro desse contexto do Água Boa, né? Na época ele começou exatamente para dar uma destinação adequada e gerar energia a partir de dejetos e do lixo, para facilitar, portanto, o trabalho de sustentabilidade, o trabalho de recuperação de passivos ambientais. Mas, viu, Dantas, você lembra que eu até pedi desculpa a você pelo horário que eu tenho hoje, realmente de um outro compromisso, eu tenho que ir para eles, mas eu peço, por gentileza, me dê a oportunidade de a gente voltar meio logo para analisar toda essa questão do ciclo, das mudanças climáticas, do que nós podemos fazer em Foz do Iguaçu de maneira concreta. Estou à disposição, viu, Dan? Com certeza. Eu deixo aberto aqui o espaço e o senhor já está convidadíssimo aí para uma próxima vez. Eu queria anunciar já que o próximo convidado aqui, né, até o momento, vai ser o professor José Mauro Palhares. Eu não sei se o senhor conhece ele, ele é um professor de geografia, né? E é bem bacana, assim, o assunto que a gente vai trazer, que a gente vai falar sobre geologia,
Vamos continuar falando do assunto da água, né? Perfeito. Tem umas pessoas aqui que estão assistindo, eu não falei com todo mundo, porque eu estou até sem o celular, né? Mauro da Chácara, boa noite, Mauro. Obrigado, dizendo aqui que me conheceu no Charrua com o deputado... Conheceu o senhor, no caso, né, seu Nelson? Com o deputado Nelson Nelber. O Cigano do Futsal está aqui assistindo também, Sebastião Silva. O Flávio Figueiredo, inclusive, foi ele que disse na entrevista o Nelson. Então, um abraço para o senhor, seu Flávio. Obrigado aí, olha aí, deu certo essa entrevista aí. O Abel Lopes está aí assistindo com a gente também. Cans Monte Sião, boa noite também para você. Okay. Max Rocha também está assistindo aqui, Araújo Adilson, Marli da Silva Cordeiro e o Marcos Carvalho aqui está assistindo. Obrigado, tá, pela audiência de vocês que estão nos acompanhando aí. Desculpa aí pela brevidade do programa, né? Tivemos esse erro técnico aí, mas a gente vai se adequar aos poucos aí. Mais uma vez, obrigado aí, seu Nelson, pela oportunidade de estar conversando com a gente, né? E já vimos aí que a gente vai ter muito assunto para poder discutir, né? Não só do meio ambiente, não só do cultivar na água boa, mas também de todo o contexto da região, né? Contexto nacional, o senhor sabe bastante coisa. Também vai ser bem bacana trocar uma ideia aí, tá? Obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado aí, seu Nelson, mais uma vez. Muito boa noite, tá? E até o próximo Papo Ambiental. Quarta-feira, a partir das 17h30. Até lá. Estarei aí. Estou sempre à disposição, sempre compreendendo que na natureza não existe castigo, existe consequência. Se cuida bem, ela responde bem para você. E que atualmente a questão da sustentabilidade, de tudo que nós podíamos falar, sem dúvida nenhuma, é uma grande nova oportunidade que a sociedade tem, inclusive de gerar emprego e renda. Obrigado, um abraço, viu? Desculpe, mas eu estou realmente com essa atividade aí, tá? Obrigado. Tá certo. Obrigado aí, boa noite. Boa noite.